Voltamos agora às 11 horas e 59 minutos e a gente fala da falta de iluminação que continua causando transtornos aos motoristas que passam pelo viaduto Deputado Nelson Bufara. Veja na reportagem. O viaduto Deputado Nelson Bufara, no quilômetro 5 da BR-277, na interseção da Avenida Ayrton Senna com a Avenida Bento Rocha, foi inaugurado no dia 10 de outubro do ano passado. O objetivo era de melhorar o trânsito pesado no seu entorno e a movimentação do tráfego de caminhões de cargas sentido Porto de Paranaguá. Isso ajudaria ainda a reduzir as filas e os congestionamentos na rodovia BR-277. O investimento nessa obra foi de R$ 12.700.000, recursos da empresa pública Portos do Paraná. Antes mesmo da inauguração oficial, a fiação elétrica foi furtada. O fato foi registrado em boletim de ocorrência. Na época, foram instalados novos cabos elétricos nos postes de iluminação pública ao longo da extensão do viaduto e nos ramos de acesso. Os serviços ocorreram sob a supervisão do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A situação do furto voltou a se repetir pelo menos outras 2 vezes. Recentemente, em junho deste ano, o repórter Michel Moreira esteve no local e fez uma reportagem sobre a ausência de energia elétrica aqui no viaduto Nelson Bufara. No início do mês de maio, foi colocada uma nova instalação elétrica e 1 mês após, o problema voltou a se repetir. Hoje, o viaduto Nelson Bufara está com 80% de suas luzes apagadas. Nessas imagens captadas com o drone, é possível ver a diferença dos trechos com e sem iluminação. A totalidade das luzes que ainda funcionam no local chega ao máximo a 10 e estão localizadas longe da curva do viaduto. Praticamente 2 meses após a exibição dessa reportagem, a falta de iluminação continua causando medo e insegurança para caminhoneiros e usuários do viaduto, o que aumenta as chances de acidentes, assaltos e vazadas de caminhões. Quando o caminhoneiro ele já está descendo para Paranaguá, ele já vem pensando nessa zona de risco aqui, ó, esse local aqui que é a zona de risco dele. Aqui é onde roubam os fios, escurecem tudo, param os caminhões ali e roubam os caminhões, roubam os caminhoneiros, né, abrem as bicas dos caminhões. Aqui é o local que o caminhoneiro tem medo de chegar em Paranaguá por conta de nunca ter iluminação aqui. É o trajeto principal. Nos dias de safra, passam 5.000 caminhões aqui só que vão para o pátio de triagem. Fora container, combustível, né? Então nós temos uma boa quantia de caminhão que passa diariamente aqui e às vezes o trânsito para. E aí começa a acontecer os assaltos, começa a acontecer, né, as coisas por conta da escuridão. O viaduto Nelson Bufara tem 906 metros de extensão e inclui uma linha principal de chegada, saída e acessos ao seu entorno. Ele tem 6 metros de altura e 7 metros de largura. Além da polêmica com a falta de iluminação, o viaduto apresentou, desde o mês de julho, sérios problemas com rachaduras e lacunas na estrutura. Para o representante do Sindicato dos Condutores Autônomos de Bens, isso também acaba colocando em risco vários motoristas que precisam trafegar pelo local. Isso acaba prejudicando e muitos têm medo de passar em cima do viaduto por conta disso, porque eles vêm carregando 50 toneladas nas costas, né? E um viaduto que já está cheio de problema, né? E passando a quantidade de caminhão que passa, deveriam olhar esse viaduto melhor, né? Bom, essas as informações e agora a gente conversa com o Pierre Andrade, que sempre está nas ruas, sempre fazendo reportagens e pode falar um pouquinho para a gente, Pierre, sobre a sua percepção a respeito dessa situação, dessa obra pública e muito dinheiro investido nessa obra e tudo isso acontecendo, né? Boa tarde para você. Por favor, a sua percepção para a gente. Oi, Diana, tudo bem? Boa tarde a você. Um grande abraço a todo mundo que está em casa acompanhando Voz do Litoral. Diana, geralmente eu utilizo esse espaço aqui para fazer críticas, cobranças, mas dessa vez o tom vai ser diferente. Dessa vez a gente vai fazer a principal função do jornalismo, que é dar voz ao povo. E o povo pede, com muito carinho, que o poder público resolva de uma vez por todas esses problemas do viaduto Nelson Bufara.
Foi um investimento significativo, 12 milhões e 700 mil reais para a construção do viaduto, que surgiu como uma ferramenta para poder auxiliar no tráfego aqui na cidade, principalmente de veículos transportando cargas para o Porto de Paranaguá, mas que infelizmente acabou se tornando uma ferramenta perigosa para motoristas. Isso porque, devido à falta de iluminação, é muito perigoso dirigir o veículo pelo viaduto. Então, a falta de iluminação ela tem sido um problema recorrente. A gente viu que teve no início, foi solucionado, posteriormente apareceu mais uma vez a falta de iluminação, foi solucionada. E o que a população quer é que esse problema ele seja solucionado de uma vez por todas, que não fiquem usando medidas paliativas. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Naturalmente é do DER, mas o DER alega que passou para a concessionária Ecovia. A Ecovia diz que continua a responsabilidade da iluminação com o DER. Independente de quem é responsável, a gente precisa que o poder público solucione esse problema. As reclamações de condutores de veículos, elas têm sido constantes aqui na TVCI. A gente tem recebido muitas reclamações. Não à toa, nos últimos meses a gente já fez aí inúmeras reportagens sobre esse assunto, porque a reclamação ela aumenta e a população continua sofrendo com a falta de iluminação nesse setor, né? nesse viaduto. Então é importante que o poder público adote uma solução definitiva que possa possibilitar que esse problema ele não exista mais, que consiga um investimento que seja definitivo e que a população tenha segurança ao conduzir os veículos pelo viaduto Nelson Bufara. Essa é uma ferramenta importantíssima para a trafegabilidade aqui no litoral do estado e a gente precisa que o poder público tenha um carinho maior e que o poder público faça o investimento necessário para poder garantir de uma vez por todas que a população tenha iluminação nesse setor, que a população possa conduzir os seus veículos de forma segura. Isso sem contar também nesse problema aí da falta de estrutura que acabou trazendo um pouco de segurança também aos condutores e que o DR diz que já enviou inclusive um engenheiro para poder avaliar a situação e, se necessário, realizar investimentos para poder garantir que o viaduto mantenha a segurança para os condutores. Então, a questão da iluminação ela precisa com urgência ser solucionada. A gente não pode ter um viaduto às escuras, a gente sabe que é muito perigoso dirigir sem a iluminação adequada e se esse problema não for solucionado, a gente infelizmente pode acabar tendo algum tipo de problema gravíssimo, a gente pode ter um acidente grave, então é preciso que o poder público olhe com urgência para essa situação, porque a população do litoral, a população que frequenta essa região do litoral, em especial os caminhoneiros que trazem cargas, que ajudam a movimentar a riqueza do Paraná, eles clamam por uma iluminação decente no viaduto Nelson Bufara. Certo, Pierre, muito obrigada pelo seu posicionamento, sempre muito sensato. Daqui a pouquinho eu aguardo você em link para trazer mais informações para a gente aqui. Parece que a gente tem um karma aí na entrada da cidade, né? A nossa entrada da cidade que muitas vezes é com estrutura precária, agora com esse viaduto sem iluminação, realmente é uma tristeza.